Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 134ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brando-brandense, iniciamos nossos trabalhos. De acordo com o artigo 68, em seu parágrafo único, e devido à ausência da secretária Cláudia Cristina de Lima Sá, por motivo de saúde, convido a vereadora Miriam Guimarães Luz para exercer a função de secretária ad hoc. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Miriam Guimarães Luz, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, ausente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Miriam Guimarães Luz, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 22ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 17 dias do mês de janeiro de 2020, às 16 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feito a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa. Senhores Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e, de acordo com o artigo 68, em seu parágrafo único, e devido à ausência da secretária Cláudia Cristina de Lima Sá, convidou o vereador Diego Luiz Casalotti para exercer a função de secretário. Em seguida, solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Diego Luiz Casalotti, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte, passou à segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação, em segundo turno, do projeto de lei número 001/2020, que altera a lei municipal número 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a Lei Municipal número 2264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2285, de 28 de novembro de 2019, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação.
Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Doroteia de Paula Amaro Silva. A seguir, colocado em votação o projeto de lei número 001/2020 foi aprovado. Em segundo turno, por 7 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 001/2020, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o referido parecer de redação final, o que foi feito. Lido, a seguir, colocado em discussão e votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 001/2020 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 17 dias do mês de janeiro de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 036/2019, que revoga o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos de Bueno Brandão, que dispõe sobre a igualdade de denominação dos cargos equivalentes e paridade de vencimento e vantagens entre os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 036/2019. Revoga-se o... Desculpa, só um minutinho. Projeto de lei complementar número 036/2019. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos de Bueno Brandão, que dispõe sobre a igualdade de denominação dos cargos equivalentes e paridade de vencimentos e vantagem entre os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica revogado totalmente o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 562/1971. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bueno Brandão, 10 de dezembro de 2019. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal de Bueno Brandão. Algum vereador? Desculpa. Justificativa. Submeto à consideração desta augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que pretende revogar dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos de Bueno Brandão, que prevê a igualdade de denominação dos cargos equivalentes e paridade de vencimentos e vantagem entre os servidores do Legislativo e Executivo da municipalidade. Entende-se que o parágrafo 2º do artigo 7 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bueno Brandão encontra-se eivado e inconstitucionalidades, notadamente em face dos artigos 2º, do artigo 2º, 18 e 37, incisos 10 e 13, 169, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Assim, infere-se que a indevida a interferência do Poder Legislativo nas finanças do Poder Executivo e vice-versa, visto que a majoração dos vencimentos dos servidores de um ente terá por consectário a oneração da folha de pagamento do outro. Obviamente, fere-se, então, a autonomia financeira e administrativa do órgão, bem como a independência institucional dos poderes da República. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar-se sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocá-la em tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a importância da matéria. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protesto e elevados apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal de Bueno Brandão. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, ou funcionários desta casa e também quem vai nos acompanhar através das redes sociais. Bom, eu vou votar a favor deste projeto. Analisando o projeto, vejo que é de grande importância, sim, que são dois poderes, né? E os poderes, não existe qualquer subordinação um em relação ao outro. Há sempre de dever haver entrosamento, mas não subordinação, nunca, né? Ocorre no município o mesmo que ocorre na esfera estadual, na esfera federal, né? Os poderes são independentes e harmônicos, né? Entre si. A divisão dos poderes é a essência da democracia. Quem elabora a lei não executa, nem interpreta. Quem executa a lei não interpreta, nem poderá interpretá-la. Quem interpreta a lei não elaborou e nem executará. O poder legislativo é a fonte da lei. E o executivo, executar. E o judiciário, interpretar, né? Então, por esse motivo, como não tem vínculos, né, a lei funcionalismo público é a mesma, mas também não é a própria Constituição, daí os artigos que traz essas orientações. O que está sendo feito aqui? Inclusive, o próprio artigo da dúbia interpretação, não é? Olha como que está hoje na lei. Artigo 7º.
não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. É vedada a vinculação ou a equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal. Parágrafo 2º. Haverá igualdade de denominação dos cargos, equivalente e paridade de vencimentos, vantagem entre funcionários da Prefeitura e da Câmara. Como é que você vai interpretar isso, né? Então, com certeza, eu vou votar para ser revogado esse artigo, o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 562 de março de 1971. É isso, né? Isso. Fica revogando o parágrafo 2º do artigo 7 da Lei 562, de 9 de março de 71. Esse é o meu voto. Obrigado, senhor vereador. Boa noite. Permita-me uma parte, por gentileza. Concedido. Nem vou solicitar a palavra para não alongar. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais aí, também pelo próprio Facebook da Câmara Municipal e as gravações posteriores que serão, né, acessadas. É interessante a sua fala de início, porque nós vivemos um momento tão conturbado, principalmente na área judiciária, né? Porque a área judiciária no ano de 2019 teve a proeza, né, de retirar a atenção da população brasileira do executivo e até mesmo do legislativo. Então, hoje, eu até não gosto de falar que a parte judiciária tem que interpretar leis, porque para mim a lei tinha que ser pontual, específica, simples e pontual. Como Vossa Excelência falou, o parágrafo 1º conturba com o parágrafo 2º, é dissonante. E mais, sobre esse assunto que assolou a nossa Câmara Municipal no ano passado, por mais de mês, né? Eu achei apenas, no caso, uma versão que, a meu ver, deveria ser um pouco mais respeitosa. Numa pergunta sobre esse assunto na internet, um advogado de uma cidade, se não me engano, de Embu das Artes, São Paulo, não tenho certeza do nome da cidade, respondeu: a paridade só pode ocorrer por lei específica. Nem mesmo entre os juristas, nem mesmo entre os advogados, nem mesmo as pessoas de carreira da área judiciária e experiência, eles não conseguem chegar num acordo sobre o assunto. Principalmente a afronta no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, na dúvida, como eu já tinha postado, eu já tinha até firmado o meu voto internamente, o ano passado, se esse projeto de lei chegasse a ser votado por este plenário, eu já estava convicto do voto contrário, por esta dúvida. Porque há entendimentos que podem, outros que não podem. Se dentro das pessoas que têm o conhecimento da causa, eles não conseguem chegar no acordo, o que vou dizer da minha pessoa que não tem o conhecimento técnico e jurídico aprofundado? Não. Então, mais do que certo, até porque outras prefeituras já o fizeram, revogar. Minha opinião. Por isso, eu também voto a favor desse projeto de lei complementar. Porque, né, ratificando e encerrando, nem as pessoas com conhecimento de causa conseguem chegar num consentimento sobre o assunto. Obrigado. Obrigado aí pela complementação, né? Até melhorou bem a interpretação do meu voto. Obrigado aí pela compreensão e a interferência junto aí. Muito obrigado. Isso seria meu voto, né? A favor desse projeto. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 036/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 036/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Palomaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 036/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária do projeto de lei número 002/2020, que autoriza a abertura do crédito especial e da outras providências. Projeto de lei número 0002/2020. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na LOA/2020, Lei Orçamentária Anual, para inclusão da dotação orçamentária 02/11/2672001251 449051. Inclusão. Órgão 02, Executivo. Unidade 11, Departamento de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Função 26, Transporte. Subfunção 782, Transporte Rodoviário. Programa 0012, Promoção e Desenvolvimento Rural Sustentável. Projeto de atividade 1251, Asfalto para Munhoz, Minas Gerais, financiamento. Natureza da despesa 449.051, obras e instalações. Fonte 190, operação de crédito interna. Valor de 2 milhões. Isso mesmo? Artigo 2º. Usar-se-á como fonte de recursos para a inclusão, objeto deste projeto de crédito especial, a anulação da dotação orçamentária 02/11/26/782/0012/260/449.051. Anulação. Órgão 02, Executivo. Unidade 11, Departamento de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Função 26, Transporte. Subfunção 782, Transporte Rodoviário. Programa 0012. Promoção de Desenvolvimento Rural Sustentável. Projeto de atividade 1260. Asfalto para Munhoz, Minas Gerais, financiamento. Natureza da despesa 449.051, obras e instalações. Fonte 190, operação de crédito interna 2 milhões. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 17 de janeiro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assunto: envia projeto de lei. Serviço: Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial, com o intuito de incluir na LOA, Lei Orçamentária Municipal 2020, a dotação orçamentária 02/11/26/782/0012/1251 449.051 para subsidiar empenhamento das despesas com pavimentação de parte da estrada que liga nosso município a Munhoz, Minas Gerais.
Saliento que, por ocasião da redação do respectivo contrato de financiamento, o número da dotação orçamentária da LOA, /2019, ali consignada, continua o projeto número 1251, dotação esta usada para o empenhamento da respectiva despesa, EG 04376, tendo em vista que o contrato do financiamento foi devidamente assinado naquele exercício de 2019. Esta nota de empenho foi cancelada no final daquele exercício, pelo motivo de que os recursos financeiros oriundos da operação de crédito não ingressaram naquele exercício, subsidiado pelo contrato de financiamento. Essas despesas será reempenhada no exercício de 2020. Entretanto, a nomenclatura da dotação orçamentária deve ser a mesma do exercício anterior, sob pena do município ter realizar novamente todos os procedimentos que antecedem a assinatura do contrato de financiamento. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 17 de janeiro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 002/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão para que eu faça o uso da palavra sentado, senhora presidente? Concedido. Obrigado. Também vou votar a favor, é apenas uma correção, né, na lei orçamentária anual, porque esse recurso é o recurso de financiamento, né, que já foi feito ano passado, e aqui só está substituindo aqui o projeto de atividade, asfalto para Munhoz, Minas Gerais, de 1251 pelo 1260, porque o restante, o órgão, os departamentos, a função, a subfunção, o programa e também a natureza da despesa, que é 44.90.51, e também a fonte da operação, né, que mantém a mesma. E aqui ele está explicando, aqui no caso, ele até disse aqui, né, que na sua justificativa, salienta que, por ocasião da redação, o respectivo contrato com financiamento, o número da dotação orçamentária da Lei Orçamentária Anual 2019, ali consignada, continua o projeto número 1251. Dotação esta usada para o empenhamento da respectiva despesa. O EG significa empenho global, 04376, tendo em vista que o contrato de financiamento foi devidamente assinado naquele exercício de 2019. Portanto, o recurso existe, está pronto, está tudo ok, só essa definição para legalização. Senão isso aqui teria que retornar todas as despesas com licitações, tomadas de preço e tal, então levaria o município a ser complicado só devido aqui a uma modificação aí do Código 1251 pelo 1260, que é o projeto da atividade, né? Uma pequena correção, então, meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sidney Constantini. Boa noite, senhora presidente, senhora Helena Almeida, componente da mesa, senhores e senhoras vereadores, internautas, boa noite. Eu também vou votar a favor desse projeto, uma vez que a gente já fez a assinatura sobre esse empréstimo de R$ 2 milhões, que é sobre o asfalto que liga a cidade vizinha até Munhoz, de Bormandão até Munhoz. Então, a gente é um projeto que a gente não pode deixar passar em branco, senão a gente perde. Aí, se for começar tudo novamente, licitação, uma coisa ou outra, a gente corre o risco de perder, né? E não dá tempo. Então, meu voto vai ser a favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 002/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 002/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Palomaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Eu não voto, mas votaria também com imenso prazer. O projeto de lei número 002/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e da outras providências. Projeto de lei número 003/2020 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e da outras providências. Capítulo 1 do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB, órgão colegiado, paritário, consultivo, deliberativo, regulador e fiscalizador, formulador e controlador em matéria de saneamento básico no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Artigo 2º. Complete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico. Inciso 1º. Participar ativamente da elaboração e execução da política municipal de saneamento. Inciso 2º. Discutir e aprovar a proposta do projeto de lei para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico para o município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Inciso 3º. Participar, opinar e deliberar sobre a elaboração e execução dos planos diretores de abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos sólidos do município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Inciso 4º. Deliberar sobre proposta de projeto de lei e programa de saneamento básico. Inciso 5º. Promover a Conferência Municipal de Saneamento Básico, no mínimo, a cada 2 anos. Inciso 6º. Promover pesquisa junto à população e, através de suas reivindicações, adequar a política municipal do saneamento básico. Inciso 7º. Realizar estudos sobre meio ambiente e saneamento, e assim dispor de subsídios técnicos e legais, contribuindo para a construção dos planos, projetos e afins. Inciso 8º. Apresentar proposta de projetos de lei ao Executivo ou Legislativo sobre temas ligados ao Conselho e de interesse da população. Inciso 9º. Fiscalizar e controlar a execução da política municipal referente ao saneamento básico, principalmente no cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada utilização dos recursos. Inciso 10º. Fazer a viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos de saneamento básico. Inciso 11º. Estabelecer diretrizes para a formulação de programas e de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento. Inciso 12º. Estabelecer diretrizes e mecanismo para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo de Saneamento. Inciso 13º. Elaborar e aprovar o regimento interno. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico
composto de forma paritária entre o poder público municipal e a sociedade civil, será constituído, inciso 1º, por representantes dos titulares do serviço e dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico. A linha A, um representante do Departamento de Saúde. A linha B, um representante do Departamento de Obras e Vias Urbanas. A linha C, um representante do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. A linha D, um representante da Câmara de Vereadores. A linha E, um representante da Defesa Civil Municipal. A linha F, um representante do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Inciso 2º, por representantes dos prestadores de serviço público de saneamento básico, usuários dos serviços e de entidades representativas da sociedade civil e atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos da população. A linha A, um representante da Copasa, concessionária responsável pelo serviço de distribuição de água e esgoto sanitário na sede do município. A linha B, um representante da associação comercial. A linha C, 5 representantes da sociedade eleitas pelo Decreto 037/2019, que institui o Comitê de Coordenação para o processo de elaboração da política municipal de saneamento e do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 1º. Cada entidade do Conselho Municipal de Saneamento Básico terá um titular e um suplente. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo prefeito municipal, respeitadas as indicações previstas nessa lei. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por um mandato de igual período, enquanto no desempenho das funções ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados. Parágrafo 4º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que poderá ser substituído a qualquer tempo, mediante nova indicação do representado. Parágrafo 5º. Caberá às entidades escolhidas a indicação de seus representantes, por intermédio de ofício ou circular, para a composição de um conselho municipal. Artigo 4º. O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário do Conselho Municipal de Saneamento Básico serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à presidência e à vice-presidência, uma alternância entre as entidades governamentais e não governamentais. Parágrafo 1º. O vice-presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico substituirá o presidente em suas ausências e impedimentos, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois. A presidência será exercida pelo primeiro secretário, em caso de ocorrência simultânea em relação aos 3. A presidência será exercida pelo segundo secretário. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da comunidade. Artigo 5º.
Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na sessão plenária, excetuando o presidente, que exercerá o voto de qualidade. Artigo 6º. A função do membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico não será remunerada e seu exercício será considerado de relevante interesse público. Artigo 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal de Saneamento Básico perderão. Artigo 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal de Saneamento Básico perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes situações. Inciso 1º. Extinção de sua base territorial de atuação no município. Inciso 2º. Irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovada, que torne incompatível a sua representação no Conselho. Inciso 3º. Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovada. Artigo 8º. Perderá o mandato do Conselho que, inciso 1º, desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação. Inciso 2º, faltar a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas sem justificativa. Inciso 3º, apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua recepção na Secretaria do Conselho. Inciso 4º, apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções. Inciso 5º, for condenado em sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal. Artigo 9º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos. Artigo 10º. Os órgãos ou entidades representadas pelos conselheiros faltosos deverão ser comunicados a partir da 2ª falta consecutiva ou da 4ª intercalada. Artigo 11º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário e extraordinariamente por convocação do seu presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. Artigo 12º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico instituirá seus atos por meio da resolução aprovada pela maioria de seus membros. Artigo 13º. As sessões do Conselho Municipal de Saneamento serão públicas, precedidas de ampla divulgação, em especial no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal. Artigo 14º. O Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Capítulo 2º do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Artigo 15º. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinado a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas,
projetos e ações voltadas para melhoramentos do saneamento básico do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e, após deliberação do Conselho Municipal de Saneamento. Artigo 16º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Inciso 1º. Recursos provenientes de órgão da União ou do Estado vinculados à Política Nacional de Saneamento Básico. Inciso 2º. Transferências de recursos do orçamento do município. Inciso 3º. Recursos resultantes de doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4º. Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis. Inciso 5º. De fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e da União. Inciso 6º. Repasse da parcela do tarifário das concessionárias prestadores de serviços de abastecimento de água e esgoto no município. Artigo 17º. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial sob a denominação Fundo Municipal de Saneamento Básico para movimentação dos recursos financeiros do fundo, sendo elaborado mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado nos quadros oficiais de avisos municipais após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 2º. A contabilidade do fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normais estabelecidas na legislação pertinente. Parágrafo 3º. Caberá ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente o controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico, sob a deliberação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, cabendo ao seu titular. Inciso 1º. Solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal de Saneamento Básico. Inciso 2º. Submeter ao Conselho Municipal de Saneamento Básico demonstrativo contábil da movimentação financeira do fundo. Inciso 3º. Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos da despesa do fundo. Inciso 4º. Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do fundo. Parágrafo único. O procedimento contábil relativo ao Fundo Municipal de Saneamento Básico será executado pela Contabilidade Geral do município. Capítulo 3º. Das disposições gerais. Artigo 18º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico elaborará o seu regimento interno, no prazo máximo de 120 dias a contar da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pelo Diário Oficial do Município ou no site da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, www.buenobrandão.mg.gov.br, e dada ampla divulgação. Parágrafo único. O regimento interno disporá
sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saneamento Básico, das competências do Conselho, das atribuições de seus membros, entre outros assuntos. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 20º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres vereadoras e vereadores, o presente projeto de lei almeja conferir maior controle e eficiência às políticas públicas na área de saneamento básico, o que certamente refletirá numa maior prestação de serviço e, via de consequência, refletirá de forma salutar na saúde de nossos munícipes. Por outro lado, a apreciação do vertente projeto se faz urgente, uma vez que possibilita ao município solicitar junto à agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais. ARSAI, Minas Gerais. Recursos oriundos de 4% da receita da Copasa no município. Para esta solicitação, junto ao ARSAI MG, toda documentação necessária deverá ser entregue para análise até o dia 20 de fevereiro, incluindo a lei municipal dispondo sobre a matéria. Assim, é inegável que este substancial aporte será de extrema importância para o desenvolvimento do saneamento básico municipal. Por essas razões, tenho a honra de encaminhar a proposta legislativa a esta Casa de Leis para que seja conhecida e processada em caráter de urgência e, afinal, aprovada em plenário. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente, componentes Boa da noite. mesa diretora, amigos vereadores, servidores desta casa, quem nos acompanha, né, pelas mídias sociais. Bom, eu sou favorável, né, à criação desse conselho, né, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, devido à importância. E quando a gente fala, né, de saneamento básico, eu não sei o que os nobres pares, né, pensam, mas a gente pensa nos problemas, né, sobre esgoto proveniente, né, das águas fortes das chuvas e também, né, da água potável. Então, né, são temas de muita importância para o município. E criar o conselho, a importância do conselho é porque o conselho tem, né, o poder de estar deliberando sobre esses assuntos. Um grande problema que acontece na cidade mesmo, que vem pela contramão do progresso, eu acho que, né, são os loteamentos irregulares. Então, às vezes, com um plano desse, o conselho pode estar, né, trabalhando junto e resolvendo a situação, que daí o conselho pode, né, providenciar com as outras autoridades, né, denúncias. Então, acho que vai ajudar muito o município. E, né, aproveitar, né, que esse projeto, o plano municipal está sendo criado, né, vem sendo trabalhado desde o ano passado, né, com a FUNASA, a FMG e a parceria da Prefeitura Municipal. E importante também falar sobre o fundo, né, que vai ter um fundo para que possa ser executadas as obras. Então, a gente só vê melhoria nesse projeto, né, e é muito importante e tem meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro.
Eu também vou votar a favor, já aí complementando as palavras do vereador Diego Luiz Casaloti. Só uma observação que é o seguinte, tudo isso realmente vem que atualmente é as políticas através dos conselhos. Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Idoso, né, do qual estamos aí também legalizando, Conselho Municipal da Educação, são vários conselhos, né? Isso são leis que determinam. E esses conselhos são formados desta maneira, através de leis municipais, para que eles tenham a prerrogativa das deliberações sobre os assuntos. E o interessante é que, no artigo 16, se não me engano, deixa eu dar uma confirmada aqui. Sim, no artigo 16, constituirão receitas do Fundo de Saneamento Básico, recursos provenientes dos órgãos da União, do Estado, vinculados à Política Nacional de Saneamento Básico. Seriam convênios, né, através desses órgãos. Transferência de recursos do município. Com certeza, o município vai estar transferindo alguns recursos para este fundo, como transfere para o da saúde e da educação. Vai começar a transferir também para o Conselho do Idoso, se Deus quiser, estão lutando para isso, né? Com certeza. Recursos resultantes das doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas. Aqui que mora uma grande novidade. Tá? As pessoas que fazem as suas declarações de imposto de renda, divide recolher, ele recolhe e direciona ao fundo. Ele pode direcionar para o fundo da criança e do adolescente, ele pode qualquer fundo legalizado, uma porcentagem, né? Uma porcentagem do imposto devido de qualquer cidadão, ele é direcionado para as contas do fundo. Né? O fundo da criança e do adolescente, 2 membros da minha família fizeram doações esse ano. Né? E várias pessoas daqui de Bueno Brandão já fizeram. E esses fundos vêm recebendo esses recursos. Ele não vai para a Receita Federal, ele vem para os fundos. Né? Um exemplo, a legalização do fundo de idoso, a gente está fazendo devido a isso também. Né? Aí é que a pessoa faz a opção dela. É uma opção que a pessoa quer ajudar as crianças e vai depositar no fundo da criança e adolescente. O idoso quer ajudar o idoso, ele vai depositar no fundo idoso. Isso fica de livre arbítrio, né? Livre vontade. Né? Quem quer ajudar no saneamento básico, ele vai fazer a sua declaração de imposto de renda anual e vai direcionar a qualquer fundo que ele desejar. Então, isso é muito importante e também, como foi dito aqui pelo vereador Diego Casaloti, também aí eu acho que o vereador Antônio Marcos deve fazer algumas colocações a respeito do plano municipal de saneamento básico, o qual a senhoria vem acompanhando. Né? Isso é importante, porque sem esse fundo também, o plano, talvez ele fique aí capenga, né? Talvez não possa ser executado. Então, meu voto também é favorável. Inclusive, no dia 11, nós vamos ter aí a audiência pública, né? Para a discussão do relatório, né? Feito pela FUNASA e mais a Universidade Federal e com a contribuição do Conselho, do qual acompanhou esses relatórios. E também a decisão para que depois a gente possa vir a votar o projeto que já está em pauta aí, né, para a gente estar, em pauta não, está na casa, né, para ser votado após a realização da Conferência Municipal. Então, meu voto é favorável e eu acredito que o município, nós estamos já, nesse atual mandato, nós estamos regularizando aí o 3º conselho. Isso é de suma importância para a administração municipal e para o desenvolvimento do município. Principalmente este projeto do saneamento básico, que é de extrema importância. E meu voto é favorável. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. Eu não vou aprofundar sobre a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, porque nós vamos ter a oportunidade de discuti-lo ali na frente, posterior, tanto dentro quanto posterior à audiência pública do dia 11 agora, de fevereiro. E mais, o projeto de lei que encontra-se trata-se do Conselho e do Fundo. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar desviando um pouco o foco da conversa. É essencial para que nós possamos iniciar ter a transferência de recursos para o município, a criação do Conselho e a criação do Fundo. Isso é obrigatório conforme políticas públicas da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Se os municípios não tiverem o Conselho
o fundo e o plano aprovados não recebem recursos. Isso tá sendo obrigatório em qualquer área da administração pública. Fugindo só um pouco, por exemplo, eu vi uma notícia recente, Serra Negra, por exemplo, está fazendo um plano municipal de locomoção. Por exemplo, não é esse o termo correto, para receber fundos do governo federal. Para obras, reforma de vias, praças, calçadas, ruas, de locomoção. Então, hoje está tudo vinculado à questão de conselhos e fundos. Se quer ter maiores transferências, precisa-se ter um conselho e um fundo formados, instituídos, legalizados. E mais, conforme o decorrer da leitura pela senhora secretária, a gente nota a importância e o peso que é o Conselho Municipal. Elaborar projetos de lei. Trabalhar junto com o Legislativo e o Executivo na elaboração de projetos de lei. Fiscalizar a aplicação dos recursos. Reunir mensalmente para debater sobre o balancete receita-despesa. Escolher o que é primordial na aplicação dos recursos. Tem lá R$200 mil no Fundo Municipal de Saneamento Básico. Discutir-se aonde esses R$200 mil serão aplicados de maneira prioritária, para não queimar etapas. Por exemplo, dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, há uma etapa prioritária, que é o levantamento geológico. Nós vamos fazer, por exemplo, lá no bairro Santana, que talvez é um dos mais aglomerados, junto com a Gabirova, os Piquiras, desculpe alguns outros bairros, representantes, se eu esqueci, mas eu vejo os Piquiras, a Gabiroba e o Santana com os mais populosos, os mais aglomerados. Nós vamos fazer fossas. Tá bom, mas espera aí. Que tipo de fossa vai ser feita? É uma fossa subterrânea. Mas qual a profundidade do lençol freático? Os Piquiras têm supõe-se que tem um tipo de lençol. A Guabirova, nós sabemos que o lençol é muito mais raso, já é uma área de várzea. Olha para ver a dificuldade. Então, isso são requisitos, são etapas que não podem ser queimadas, porque senão não vai funcionar as ações. Os programas não vão funcionar. Olha para ver a dificuldade. Então, não é qualquer coisa. Pode aí, no caso, haver desperdício de dinheiro público, porque isso tudo é dinheiro público. Bem colocado por Vossa Excelência, teve doação de pessoa física ou pessoa jurídica, ou de ambas. A partir do momento que entrou no fundo, tornou-se dinheiro público. Portanto, a função de um conselho, ela é absurda, grande, espetacular. Então tem que ser sério. E o que me entristece, que cidades maiores, com tantas dificuldades, as pessoas brigam no bom sentido para criar conselhos. Aqui nós estamos tentando criar conselhos e as pessoas não querem participar. Para a melhoria de vida de todos. Olha aqui, né? Cidades maiores, por exemplo, locais abandonados, periferias, o pessoal forma associações de bairros, conselhos, para cobrar das subprefeituras, das prefeituras. Eles entrelaçam ali os seus interesses para a melhoria, onde o poder público não chega. E nós aqui, o poder público dando a chance, e as pessoas não querem. E fazendo um adendo um pouco antes do que foi falado da reunião, sobre o que está rolando aqui por dentro de Bueno Brandão, que para mim é uma baita de uma patifaria, para ser bem sincero, usando um termo bem eloquente, e porque nós estamos em ano político. Acho que estamos fugindo do assunto. Não, eu vou chegar lá. Então, e aí as pessoas utilizam desse viés, principalmente o viés digital, mas na hora que é participar de um conselho, não se candidatam. Qual a coerência disso? Então, o conselho, a formação desse conselho, a votação desse conselho e desse fundo municipal é caminho, é viés essencial para nós recebermos recursos. Tem que ter complementariedade. Ou seja,
Fundo municipal atrelado ao Conselho Municipal, atrelado ao Plano Municipal. Sem esses 3 documentos, nós podemos perder os 4% que foi relacionado aqui na justificativa da Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais, a ARSAI. Então, até isso nós podemos discutir dentro do Conselho. Políticas, leis municipais. Por exemplo, existe a Lei Federal de 2010, não me lembro o número dela, mas na próxima reunião eu vou trazer, aonde a rede coletora de esgoto e seu indicado tratamento, as residências são obrigadas a interligar-se. Em Bueno Brandão, eu tenho a relação, está pública na Câmara, nós temos 158 imóveis urbanos, nem todos, claro, tem a rede coletora com o devido tratamento, mas alguns continuam jogando nos recursos hídricos, o esgoto sanitário, os seus efluentes domésticos, sendo que tem a rede que passa na rua. Isso tem que mudar. É injusto. A maioria está pagando, tipo de 80%, 85% da população urbana está pagando, e tem que pagar mesmo, porque o meio ambiente não pode carregar a nossa vida. Né? Nós que temos que carregar o meio ambiente, não ele nos carregar. Ele já nos dá demais. E algumas pessoas simplesmente viram as costas para a questão e não querem pagar o que a Copasa, a ARSAI determina. Então, é uma situação que nós temos que discutir, sim. E outra, nós não temos saída. A legislação federal determina. Basta um cidadão de boa fé chegar no Ministério Público e falar: o município de Bueno Brandão não cumpre o determinado na lei federal na proteção do meio ambiente. Isso está na nossa lei orgânica, a nossa Constituição Municipal. Pronto. Uma promotoria pública vai cobrar uma resposta do senhor prefeito. Por quê? Simples, é muito simples. É que as pessoas ainda não tomaram conhecimento disso e não tomaram força para isso. Não tomaram coragem também, talvez. Então, nós não temos saída. Nós temos que tratar do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, um ecossistema vivo, de qualidade. E isso passa muito pelo que nós estamos aqui trabalhando. Para encerrar, Bueno Brandão vem numa crescente, sim, crescente de tudo, mas principalmente na área ambiental. Isso aqui é um dos exemplos. Nós sermos escolhidos, porque esse projeto foi para cidades abaixo de 50 mil habitantes. Minas Gerais tem 853 municípios. Poucos municípios têm mais de 50 mil. Dentre esses todos os municípios, 6 foram projetos piloto. E nós fomos escolhidos entre os 6. Olha que gratidão. E mais, nós estamos trabalhando com a Universidade Federal de Minas Gerais, ao peso, o nome, o renome que tem, e também a Fundação Nacional de Saúde. Então, nós somos agraciados com essa política municipal de saneamento básico. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite a todos. Boa noite. Também sou favorável a esse projeto. Até acompanhei algumas reuniões. Uns interessados, muito pouca gente. Teve um bairro que teve uma pessoa só. Se a turma pensasse um pouquinho, né? Fosse mais, né? Mas o meu voto também... Mas tá bom. Meu voto também vai ser favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 003/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 003/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Palomaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Também votaria, né, com imenso prazer esse projeto. O projeto de lei número 003/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 001/2020. Senhora Presidente,
A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que solicite ao departamento competente o calçamento do trecho da rua Juarez Alexandre Pereira, próximo à residência da senhora Tereza, com bloquetes sextavados. Justificativa. Esta medida é de extrema importância, pois se trata de uma reivindicação dos moradores dessa rua. O referido trecho, por ser de terra, em época de sol, faz muita poeira. Já em dias de chuva, forma-se lama, o que causa transtorno a todos aqueles que utilizam e que residem nos arredores. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população, é que solicito providências do Executivo Municipal o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 6º dia do mês de janeiro de 2020. Vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, vice-presidente, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 001/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por 8 votos favoráveis. 7. Depois eu justifico. Leitura pela secretária da indicação número 002/2020. Indicação número 002/2020. Senhora Presidente, as vereadoras que esta subscrevem, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indicam ao senhor prefeito municipal que solicite ao departamento competente a pintura externa da pré-escola municipal Jerusa da Veiga Lima. Justificativa. Esta medida se faz necessária, pois a pintura da referida escola se encontra desbotada pelas ações do tempo, sendo de fundamental importância a manutenção e o zelo do bem público. Desta forma, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente indicação e ao Executivo Municipal que tome as devidas providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 6º dia do mês de janeiro de 2020. Vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, vice-presidente, 18ª Legislatura. Vereadora Miriam Guimarães Luz, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 002/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 003/2020. Senhora Presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que solicite ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente providências no sentido de realizar o patrulhamento e cascalhamento do trecho compreendido do campo de futebol do bairro Boa Vista dos Barbosas até o bairro Lagoa. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região, haja vista que a referida estrada está em péssimas condições de fragilidade e necessita de reparos. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente na zona rural, é que solicito providências ao Executivo Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 6º dia do mês de janeiro de 2020. Vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, vice-presidente, 18ª Legislatura.
Em votação, em turno único, a indicação número 003/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da moção número 001/2020. Moção número 001/2020. A vereadora que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Renato Batista da Silva, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2019. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua filha, senhora Renata Maria da Silva, residente à Rua João Bernardes de Souza, número 123, bairro Jardim Bela Vista, Bueno Brandão, Minas Gerais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 6º dia do mês de janeiro de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a moção número 001/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da moção número 002/2020. Moção número 002/2020. A vereadora que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elcia Lúcia da Silva Baganha, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2019. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de seu filho, senhor Éder Alexandre Baganha, e na pessoa de sua nora, senhora Sandra Cristina Souza Gonçalves, residentes à Rua José Geraldo Vida, número 341, bairro Jardim Nova Suíça, Bueno Brandão, Minas Gerais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 6º dia do mês de janeiro de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a moção número 002/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passa agora a conceder a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente. Com a palavra o vereador Sidney Constantini. Boa noite novamente. Boa noite. É um prazer, gente, todos nós vereadores retornar aí no recesso que a gente tivemos, né? Estamos aí na primeira reunião ordinária. E então, como nós tivemos também uma extraordinária, falando sobre a verba que veio do pré-sal, certo? Do governo federal, repassou para os municípios, todos os municípios mineiros, né? Então, é de 615.440,42 centavos. Isso veio em boa hora, porque começamos com o pé direito, porque o polo esportivo é uma coisa muito importante para Bueno Brandão, não só na área do esporte, mas em tudo quanto é coisa que você for fazer. Às vezes você vai fazer um show beneficente, você vai fazer lá, tudo quanto é coisa. Você pode ali tem segurança, ali tem tudo quanto é coisa. Então, vem em boa hora, eu acredito nisso. E a gente vê muito também, senhor presidente, o povo reclamando muito de estrada na zona rural. Só que eu vou contar bem a verdade, a estrada, nessa época, é difícil. E o prefeito, às vezes, vai cedo hoje, por exemplo, mexe na estrada. Quando foi à tarde, hoje choveu. Então, o povo tem que ter um pouco de paciência com a zona rural. Não que o prefeito não vai fazer. O prefeito está fazendo, sim. A gente percebe que ele está fazendo. Embora tenha alguns que falam assim, que tal maquinário da prefeitura, não vi para trás. O prefeito está fazendo essa estrada. Não ele, a turminha que trabalha com ele, está fazendo, sim. Então, a gente reconhece que ele está fazendo, ele faz o que pode. Você entende? E outra coisa,
E o povo também, às vezes, critica muito vereadores. Porque os vereadores, o objetivo dos vereadores é fiscalizar o executivo municipal. Todos eles que acompanham, a gente fala o que pode. Por exemplo, vê um projeto aqui, a gente vota o projeto quando é bom, a gente não puxa o tapete do prefeito, vota a favor ou vota contra, certo? Isso aí fica a critério de cada vereador. Agora, por exemplo, a turma critica o vereador, então não é fácil, não. Não vê o povo criticando o vereador aqui, criticando o vereador ali, não. Então, eu acho que, por exemplo, eu posso até não ser isso e aquilo, mas eu acho que eu faço o meu papel de vereador. Faço, sim. Agora, a hora das minhas outras coisas que eu tenho no meu trabalho também, aí se não tem as coisas para fazer, a gente faz. Agora, o vereador, às vezes, a turma confunde, às vezes, de aprovar um projeto que é favorável ao município, mas eles pensam que a gente não pode ficar gastando dinheiro da gente com o município, a gente não dá conta. Isso eu não dou conta e quase ninguém dá conta. Você entende? Então o povo tem que analisar isso aí. Agora, eu percebo que a pessoa pode prestar atenção. Nunca na história de Brandão recebeu tanta emenda parlamentar que nem foi dessa gestão, certo? Não estou indo para o último mandato, não teve, ultrapassou. A gente não podia nem receber mais as coisas. Então, isso aí que o povo devia prestar atenção. Que quanto de coisa foi construída e vai ser construída aqui em Brandão ainda. Mas o povo parece que não percebe isso. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. O povo preste muita atenção nas coisas, porque, olha, não é fácil, não. Agora, a gente não pode fazer as coisas do bolso da gente. A gente não dá conta. O que a gente pode fazer, a pessoa reclama para a gente de uma coisa, a gente indica o prefeito o que ele pode fazer. Certo? Porque, às vezes, é uma coisa que fica lá em vários mil para fazer, a gente passa ao senhor prefeito. Agora, se está dentro da possibilidade dele fazer também, tá, se não está também, a gente também não, né? Como é que a gente pode fazer? A gente passa para ele, e ele fala o que pode também, a gente, né? Porque a coisa está difícil. Agora, é complicado, o povo, né? Desce a lei nos vereadores, não é assim, não. Eu defendo todos os vereadores, entendeu? Todos eles, porque não é fácil, volto a falar de novo. Porque você tem reunião ordinária, você tem extraordinária, às vezes você tem que vir aqui para reunir, para fazer os pareceres das comissões. Então, não é fácil, não. A turma pensa que é fácil. Eles vão ver se é fácil. Então, é isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão para faço uso da palavra sentar? Concedido. Só queria me justificar aqui a vereadora Doroteia, o porquê do meu voto contrário à indicação número 04. Eu sou vizinho do loteamento e já pela terceira vez nós estamos assinando. Infelizmente, aquele loteamento continua irregular. Então, votei devido a isso. Porque se aqui tivesse na indicação sua a possibilidade, eu até votaria a favor. Mas solicitando o calçamento, eu vou votar o prefeito em situação, porque o loteamento ele é totalmente irregular. Lógico que estão caminhando para a regularidade. A dona Tereza e os moradores desta rua podem ter certeza. A partir do momento da regularização, eu sou a favor do calçamento, sim. Eu não posso botar o prefeito em situação devido a calçar um calçamento irregular. Tá ok? Eu queria só fazer também um agradecimento ao deputado Bilac Pinto, que nos atendeu, com a emenda parlamentar de 300 mil, direcionado dos 50 mil para a Câmara, que já está aí para a PAI, e 250 mil para a aquisição de uma retroescavadeira. Compromisso assumido, missão cumprida. Foi depositado o dinheiro. E também um agradecimento ao deputado Duarte, que liberou aí no final do ano passado quase 1 milhão de reais para o asfaltamento para Munhoz, e mais agora 350 mil para a compra da escavadeira hidráulica. Esses dois equipamentos para o município é de grande valia, de grande importância. E como diz o vereador Sidney Constantini, a partir desses 600 mil que chegou, ultrapassamos a sigla de 10 milhões de reais em emendas parlamentares. Isso é histórico, é inédito. Então, nosso agradecimento a eles e espero que a gente continue esse ano aí, conseguindo mais alguns recursos ainda.
Quanto à colocação aí pelo vereador a respeito dos comentários e tal, eu até fiz um levantamento por cima, porque tem alguns municípios que ainda não usam a portal da transparência, você não acha nada, né, lá na portal da transparência. Mas um exemplo, Bom Repouso, o salário dos vereadores, R$ 1.830,98. Eles gastaram com diárias R$ 35.750. Né? Munhoz, Borda da Mata, o salário é R$ 3.061. Munhoz, 2.203. Tem 2 sessões por mês. Nós fazemos 4. Inconfidentes, 1.867. 2 sessões por mês. Ouro Fino, 3.441. Então você vê que não está fora. O salário do vereador em Bueno Brandão não é o que estão dizendo. Tanto é que eu debati no grupo, e o grupo chegou à conclusão que realmente o salário está dentro da normalidade. Né? Então eu acho que por aquele motivo acabou o comentário, mas também acabou o grupo junto. Né? Eu acho que também agora já podemos um ponto final nisso. Né? Isso é bom a gente colocar, porque a semana que vem nós vamos estar votando aí a correção do salário. Nós não estamos aumentando o salário para ninguém, né? O projeto da semana que vem. Então, às vezes, pode já surgir alguns comentários. A pauta já foi publicada, às vezes nós podemos estar preparados aí para debatermos isso aí dessa semana até a semana que vem. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado, boa noite a todos. E também um retorno de grande, que seja aí de sucesso para nós esse ano, né? Que a gente consiga aí realizar todos os compromissos assumidos, né? E votar os projetos que vêm para esta Câmara para a realização das obras que estão em andamento. Principalmente aí esse asfaltamento para Munhoz, a conclusão da creche municipal, né? E, se Deus quiser, eu tenho certeza que esse mandato vai fechar com chave de ouro. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.